Meus irmãos, meu objetivo aqui nesses dias é falar um pouco sobre a suficiência das Escrituras a fim de tratar com o coração humano. Eu quero abrir com você a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15. E eu quero ler, por enquanto, apenas o verso de número 14. E nesse início, eu quero falar um pouquinho sobre o fundamento do aconselhamento bíblico. Talvez aqueles que estão aí em contato com rede social já tenham visto algumas postagens de pessoas que falam contra o movimento de aconselhamento bíblico, falando que aqueles que adotam uma postura de aconselhamento bíblico, eles são insensíveis aos problemas humanos, ao sofrimento humano. E é por isso que antes de olhar para as narrativas bíblicas e saber como é que nós usamos a Bíblia para tratar com o coração, é preciso entender do que nós estamos falando e por que nós estamos falando sobre aconselhamento bíblico. Talvez você escute algumas coisas que você não escutou ainda. Não se espante, guarde no coração. Depois você pode perguntar aqui também, levantar a sua mão, não tem problema. E eu vou tentar sanar a sua dúvida. Quando a gente escuta alguma coisa que a gente nunca ouviu, talvez isso soe de forma: que planeta é esse, né? Em que lugar do mundo que esse camarada aí está vivendo? Dito isso, Romanos 15, verso 14, que diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Acerca disso eu vou falar à noite, é só para introduzir, vamos orar, e eu vou falar um pouco sobre essa introdução ao aconselhamento bíblico. Bendito Deus e Pai, nós queremos exaltar o Teu nome e agradecer, Senhor, porque é o Senhor mesmo que nos dá o privilégio e a oportunidade de nos reunir nesses dias em que o mundo está, ó Deus Santo, festejando a carne. Nós podemos estar aqui, ó Deus Santo, adorando o Teu nome, sendo instruídos pela Tua palavra, sendo santificados pelo Teu Espírito, a fim de sermos parecidos, cada vez mais parecidos, com o nosso bendito e amado Redentor. Ó Deus Santo, precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo, que é aquele que abre o entendimento, para que compreendamos a Tua palavra, que o Senhor, nestes dias, nos ajude a entender o texto bíblico, a entender o que será falado, que o Senhor mesmo nos edifique, nos exorte, nos repreenda, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Talvez alguém, ao ouvir falar sobre aconselhamento bíblico, diga assim: mas eu não sou conselheiro bíblico. O que eu estou fazendo aqui nesse retiro, já que eu não sou um conselheiro? E o grande ponto e a grande afirmação que eu quero fazer de início é que você é um conselheiro. O texto que Paulo escreveu aos Romanos e que eu li aqui, afirma de forma categórica isso. Paulo estava certo de que os crentes de Roma estavam aptos a aconselhar ou a admoestar uns aos outros. Aconselhamento mútuo é algo ordenado para a igreja. É algo que você verá nas páginas da Escritura. E não poderia ser diferente, porque nós somos chamados a ser servos do Senhor Jesus Cristo, que tem o título dado lá por Isaías, que eu gosto muito. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Jesus é o maravilhoso conselheiro. E nós somos chamados a participar desta obra do maravilhoso conselheiro, uns na vida dos outros. E você faz isso constantemente, talvez você faça isso diariamente. Pense aí que você encontra um irmão da igreja no supermercado, no shopping, na saída da escola, e logo vem a conversa. Fala: estou passando um problema lá em casa, o meu filho está agindo dessa e dessa outra forma, eu estou tendo um problema com o meu marido, eu estou tendo certo problema com a minha esposa,
Isso é uma conversa comum do dia a dia. E o que o outro que está ouvindo vai fazer? Automaticamente, ele vai interagir, se é um irmão na fé, e vai começar a falar, olha, eu já passei por isso, ou eu sei que na Bíblia diz isso, a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, você precisa ficar firme no Senhor Jesus Cristo. Conversas que nós temos no nosso cotidiano, que no fim das contas são aconselhamento. Nós estamos fazendo isso. E se tem um ditado que diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, não é isso? Os crentes estão o tempo todo dando conselhos. E não só os crentes. Porque o homem naturalmente é feito para se relacionar. Nós sabemos lá que nos mandatos que nos foram dados, lá na criação, o mandato social implica esse relacionamento mútuo. E mesmo com a queda, o homem não perdeu isso. O homem continua se relacionando, o homem continua compartilhando, e ele continua falando e aconselhando uns aos outros. Então, aconselhamento é algo que acontece corriqueiramente, quer você queira, quer não. Você está envolvido com aconselhamento, seja na condição de alguém que está aconselhando, seja na condição de alguém que está recebendo ou tomando conselhos. Ainda que nem todos desenvolvam um ministério aí, entre aspas, oficial de aconselhamento bíblico, todo mundo que é da igreja deveria estar ciente de que aconselha biblicamente. Como eu disse, essa é uma situação comum, porque você foi estruturalmente criado para receber direcionamento. Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, e Deus não era construtivista, certo? O construtivismo vai dizer que você pega a criança e larga a criança, e ela vai descobrir por si só, ali dentro das suas potencialidades, ela vai acabar entendendo alguma coisa. Deus cria o homem, cria a mulher e direciona. Deus fala a eles, Deus dá conselho a eles. Deus não larga o homem para que ele faça aquilo que ele bem entende, mas Deus dirige-se ao homem por meio de palavras que demonstram a sua vontade. Olha, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai crescer, multiplicar, você vai encher a terra, você vai sujeitar a terra, você vai dominar sobre os animais. Deus está direcionando. Esse direcionamento de Deus mostra a bondade de Deus, certo? Olha, eu estou dando aí tudo para vocês podem comer de tudo. E isso mostra graça, bondade da parte de Deus para com o homem. Mostra a soberania de Deus, quando ele diz que o homem agora será colocado para dominar sobre a criação. Então, tudo isso que o homem agora sabe de Deus, ele sabe porque Deus se dirigiu a ele. Deus falou com ele proposicionalmente. E você sabe que houve uma queda. O homem, ele não permaneceu no seu estado criacional. Satanás se apresenta no Jardim do Éden e ele se apresenta como um outro conselheiro. E aqui há uma importante questão a se notar. E esse outro conselheiro que aparece no jardim, ele distorce a palavra do Senhor Deus. Jay Adams, e eu vou citar um bocado de Jay Adams aqui nesses dias, que é considerado o pai do movimento moderno aí de aconselhamento bíblico, ele comenta a queda e ele diz o seguinte: ao seguir o conselho de Satanás, Adão perdeu a sua liberdade, a capacidade de fazer o bem e de seguir o bom conselho de Deus. Lembra que a Escritura vai falar isso, certo? Não há ninguém que busque a Deus, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas ele diz mais: o homem tornou-se escravo do pecado e de Satanás. Optando pelo conselho de Satanás no Éden, o homem demonstrou mais uma vez, de maneira pervertida, dois fatos essenciais da sua criação. Primeiro, ele era dependente de conselho externo. O homem foi criado e ele dependia de conselho. Deus disse o que ele deveria fazer. Segundo fato, ele era capaz de ser mudado pelo conselho.
E é por isso que ele está dizendo aqui que isso foi demonstrado de maneira pervertida, porque o homem segue um mau conselho e acontece a queda. Diz mais J. Adams: tragicamente, o conselho que o homem escolheu seguir trouxe-lhe somente miséria e servidão, ao invés de alegria e liberdade prometidas. Fica claro, então, que desde os dias de Adão, há somente dois conselhos nesse mundo: o divino e o maligno. E os dois encontram-se em oposição. A visão bíblica é de que todo conselho não extraído da revelação bíblica, que não seja fundamentado na revelação de Deus, é satânico. Quando o aconselhamento se faz por aqueles que se alinham a outro conselho que não seja o de Deus, este conselho é chamado de o conselho dos ímpios. Lembra lá do Salmo 1? Ambos ímpios, o conselho e o conselheiro. Ímpios porque tentam se opor e ofuscar ao conselho de Deus. Ímpios porque são inspirados por Satanás. Ímpios porque intencionalmente ou não, é conselho dado por aqueles que em rebeldia se aliam ao maligno. Contra todo este conselho e em direta oposição a ele, o Salmo 1 apresenta a palavra de Deus. Lembra lá do Salmo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então ali você vê uma oposição àquilo que os ímpios vão dizer, que está em consonância com esse mundo, e àquilo que a palavra de Deus irá dizer. Você tem então a capacidade de ouvir conselhos, e como eu já disse, você é um conselheiro. Em última instância, todo mundo aconselha, e a diferença é como as pessoas fazem isso. E antes de entrar nisso, eu quero fazer sempre um adendo aqui que eu sempre faço. Há dentro do movimento de aconselhamento bíblico muitas propostas distintas de como fazer isso na igreja. E uma das que eu ouço desde que eu comecei a estudar aconselhamento bíblico há 20 e alguns anos, é a formação de uma equipe de conselheiros na igreja. Eu já vi algumas pessoas tentando fazer isso, alguns amigos tentando fazer isso, e eu não gostei do resultado dentro do nosso sistema de governo. Nós somos presbiterianos, e então nós sabemos que quem foi chamado para pastorear a igreja foi o conselho da igreja. Informalmente, nós aconselhamos uns aos outros. Isso acontece, é impossível que você impeça isso de acontecer. Imagina você encontrar alguém no supermercado e a pessoa falar assim: estou com problema com meu filho, procura lá um presbítero, procura lá um pastor. Você é crente, você conhece a palavra de Deus, você, segundo Paulo, é apto para instruir o seu irmão. Entretanto, quando isso começa a se tornar formal, uma igreja tem um ministério de aconselhamento bíblico, e então você tem irmãos ali separados para isso, para aconselhar biblicamente. E às vezes, esses irmãos sequer são oficiais da igreja. E agora você tem irmãos que não são oficiais da igreja, tratando de problemas que o conselho deveria estar tratando. E às vezes, por conta do ministério, o conselho está alheio a isso. Então, se a igreja tem que ter uma equipe de conselheiros, essa equipe tem que ser o conselho da igreja. É o conselho da igreja que precisa se envolver primeiramente com a palavra de Deus e com a admoestação dos irmãos e com este aconselhamento mais formal, ok? Então, quando eu estiver falando aqui sobre aconselhar uns aos outros, eu não estou tentando usurpar a função dos presbíteros da igreja, tanto docente quanto regentes, mas mostrar que a Escritura nos dá esse papel nessas ocasiões que se apresentam. Então, dito isso, todo mundo aconselha, a diferença são os óculos, certo? Estou eu aqui sem enxergar nada de novo, porque eu preciso de óculos para corrigir. Nós aconselhamos segundo uma visão de mundo que nós temos. Todo mundo tem uma visão de mundo, todo mundo sabe como as coisas acontecem ou acham que sabem como as coisas acontecem. E quando você pensa no conselho que a Escritura diz que você tem que dar ao seu irmão, você precisa primeiro pensar
por quais lentes você tem enxergado a vida, ou aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. Porque às vezes as pessoas acham que o cristianismo se restringe a ir à igreja no domingo, adorar a Deus e ir embora. E parece que o cristianismo ele não serve para as outras áreas da vida. Entretanto, nós precisamos ter uma visão cristã do mundo. E nós chamamos isso de cosmovisão. Diz assim um autor que fala sobre isso. Essencialmente, cosmovisão é um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou inconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica do nosso mundo. Ou seja, todo mundo tem pressuposições. E é engraçado, né? Porque você fala assim, você não pode se aproximar de alguém ou se aproximar de um texto bíblico com pressuposições. Isso é impossível. Isso é impossível. Quando você lê o mundo ao seu redor, você tem certa ideia de como as coisas funcionam e por que elas funcionam assim. Se você é cristão, eu espero que você tenha uma cosmovisão correta e que você entenda que debaixo do sol você vive num mundo caído. Você vive num mundo maculado pelo pecado. Você sabe que o pecado afetou a mente humana. Então o homem pensa, mas ele pensa debaixo do pecado, da queda. Isso afetou o pensamento humano e as suas conclusões. Então é impossível que alguém observe alguma coisa de forma neutra. Ele sempre tem um pressuposto. E aqui eu já começo a pensar em algumas questões. Quando você tem um conselheiro secular, por exemplo, e alguns dizem assim, não, o conselheiro secular, que não usa a Bíblia, ele parte aí de uma abordagem de algum teórico, Freud, Adler, Skinner, ele faz boas observações. Ele só não sabe como tratar corretamente. Mas se ele está com um óculos manchado, você acha que a observação dele vai ser correta? Você conhece aquela história antiga de uma senhora que vivia olhando a vizinha estender roupa? E todo dia ela criticava a vizinha, dizendo assim, mas como é que essa mulher pode estender roupas tão sujas assim? E todo dia ela pendurava lá aquele monte de lençol manchado, e ela ficava inconformada até o dia que ela abriu a janela e viu que os lençóis estavam limpos. Suja estava a janela dela, quem não limpava era ela. Não dá para você observar de forma neutra, você usa lentes, certo? Então você precisa ter muito cuidado, porque nós vivemos de fato numa sociedade psicologizada. Quer ver, talvez muitos aqui nunca tenham chegado perto de uma faculdade de psicologia, mas você fala sobre autoestima, não fala? A minha autoestima está baixa, a minha autoestima está alta, ou alguns falam até errado, falam a minha baixa estima. Não tem baixa estima, né? Tem baixa autoestima. Mas você fala, você usa esses termos. Quando eu converti, 93, era uma época onde aquele livro de horóscopo estava muito em voga no meio cristão, chamado Temperamentos Transformados. E aí ficava todo mundo olhando para o outro e falando assim, você é colérico, você é sanguíneo, então você é fleumático com ascendência em... Lá não tem ascendência, mas é igual, certo? Porque vem tudo da mesma fonte, na verdade. Tem um livro da editora Sebi, lançado acho que há uns 3 anos, falando sobre esse tema. E ele traça a história de onde saiu essa questão dos temperamentos. Saiu do mesmo lugar. Deixa eu ver o pessoal aqui da época do Capitão Planeta. Quem é? Lembra do Capitão Planeta? Quem lembra aí? Que juntava o quê? Terra. Ah, eu sabia que ele ia falar. Terra, água, fogo, coração. Esse é o Capitão Planeta. Terra, água, fogo. Quantos são os temperamentos? Quantos são os elementos?
O coração enfiaram ali para nascer o Capitão Planeta. Os elementos são os 4. São os 4 elementos mais o coração. Está lá. Vem do mesmo lugar. A origem é a mesma, é tudo pagão. Mas os crentes, o tempo todo, olhavam e falavam, não, eu sou fleumático. E você vê pais falando assim dos filhos. O meu filho, ele é sanguíneo. Não, seu filho é pecador. Você tem que saber disso. Ele é colérico. Sim, a cólera, a ira, né, isso é tudo fruto da queda. Então, todo mundo, é isso tudo aí que os temperamentos estão dizendo. Agora, veja, alguém um dia observou e falou, olha, existem pessoas iradas. É verdade? Lógico. Leia Provérbios. Você tem alguém chamado de iracundo. Quem que é o iracundo? O iracundo é alguém que está dominado pela ira. O iracundo não é alguém que se irou. O iracundo é alguém dominado pela ira. Você tem o glutão, que não é alguém que saiu de férias e comeu muito, como eu esses dias, mas é alguém que tem um estilo de vida assim. Ele é dominado pela comida. Quando a Bíblia começa a chamar o pecador pelo nome do pecado, é porque você tem aí alguém que está dominado pelo pecado. Glutão, beberrão, o assassino e tudo mais, certo? Então alguém observou de fora, não tem uma cosmovisão bíblica, e criou lá a ideia dos temperamentos. E assim são criados muitos modelos de aconselhamento. Pessoas que até percebem algumas questões corretamente, mas maculado. O pensamento não encaixa. Você talvez já tenha ouvido falar daquela ilustração do elefante e dos cegos que foram colocados para apalpar o elefante e no final perguntaram para o cego o que é um elefante, descreva um elefante. Nós fomos agora no Museu do Ipiranga aqui, e é muito legal, né? Porque você tem o quadro e aqui embaixo você tem uma miniatura para os cegos apalparem e terem uma ideia do que está lá naquele quadro. Mas então você tem 4 cegos abraçando um elefante grande. É diferente da miniatura. E aí, como é um elefante? Aí um fala assim, o elefante é como um poste, porque ele agarrou a perna do elefante. Não, o elefante parece aquelas cordinhas de peão, pegou no rabinho do elefante. Não, o elefante parece uma mangueira. Eles estão descrevendo aspectos corretos do elefante? Sim. Eles estão descrevendo um elefante? Eles têm parte, é um viés, certo? E esse é um grande problema das cosmovisões apóstatas. Eles não conseguem enxergar o todo porque eles negam um aspecto essencial da vida humana, que é a queda. Houve uma queda. O homem agora é pecador, como diz lá nos nossos símbolos de fé, ele está agora num estado de pecado e miséria. Ele não pode agradar a Deus, ele não pensa corretamente. Só que essas cosmovisões, elas começam a entrar na igreja. E os crentes, a partir de livros como esse, terrível aí do Tim LaHaye, Temperamentos Transformados, ou com aquele outro, que é best-seller, 5 Linguagens do Amor, já viu? Eu brinquei lá, esses dias uma moça lá da igreja falou assim, pastor, o senhor conhece esse livro, 5 Linguagens do Amor? Falei, conheço, faz um fogo bonito. Ela falou, como assim? Eu falei assim, bota fogo para você ver a cor da chama. É ruim demais aquilo lá. Eu chamo de 5 linguagens do amor egoísta, porque não tem nada a ver aquilo lá. Mas os crentes estão encharcados de psicologia popular, de modo que uma tristeza vira depressão, e os termos que nós usamos para nos comunicar vão dizendo isso. Com isso, o pecado começa a receber rótulos clínicos. Então você tem ansiedade que virou doença, orgulho, egoísmo e soberba receberam um nome bonito, transtorno de personalidade narcisista. Não é bonito? Lembra quem é Narciso? O que ficava se olhando lá no rio, apaixonado por ele mesmo, e acabou caindo lá no rio, tentando se tocar lá. Transtorno de personalidade narcisista. Não, ele não é egoísta. Ele não é orgulhoso. Ele tem um transtorno. E cada vez mais o pecado vai virando patologia, a ponto de roubo, que é
falta de contentamento virá cleptomania. É claro, se a pessoa tiver uma condição social um pouquinho melhor. Se for mais pobre, é ladrão mesmo. Mas se for um pouco mais rico, cleptomania. Teve um artista, anos atrás, aí, de Hollywood, um artista de Hollywood, entrar na loja e roubar. Ah, só pode estar doente, não é possível. É algum Oi? Foi. É isso aí. Imagina só que loucura. Transtorno. Falta de domínio próprio e gula, né? Passa a ser problemas tratados por terapia, ao invés de pecados que precisam de um redentor. Então, David Powlison, um autor de aconselhamento, fala o seguinte: a santificação progressiva transformou-se num processo psicoterapêutico de cura de neuroses e outras psicopatologias. Porque a pessoa vai melhorar, ela precisa crescer no conhecimento de Cristo, mas ela não vai procurar a Escritura, a oração, a igreja, os meios de graça, o conselho. Ela vai procurar terapia, achando que vai ser mais santa. E você sabe qual é a ironia disso tudo? É que somente aqueles que esboçavam uma teologia liberal é que faziam uso da psicologia antes de 1950. Antes de 1950, você não tinha nem cursos de psicologia dentro do seminário. Você tinha teologia, você tinha exegese, você tinha outras coisas. Mas com o advento da teologia liberal, você tem agora, depois do movimento passando e da reação, lembra da reação ao liberalismo, qual foi? Que foram os 5 tópicos lá, que hoje são colocados aí de forma muito pejorativa, né? Você é um fundamentalista, como se fosse ruim. Mas o fundamentalismo propôs o quê? Jesus nasceu de uma virgem, Jesus vai voltar uma segunda vez, Jesus ressuscitou corporalmente, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é fundamentalismo, que foi a resposta ao liberalismo teológico. Então, o que aconteceu? Como resposta ao liberalismo, a igreja, ou os cristãos ortodoxos, começaram a lutar em várias frentes. Teologia histórica, teologia exegética, teologia sistemática. E lá no topo da pirâmide, imagina uma pirâmide aqui, você tem a teologia pastoral. Você tem um aconselhamento. Estava todo mundo brigando daqui para baixo. E daqui para cima ninguém brigou. Quem entrou aqui? Os liberais. Só que eles não creem na Bíblia. Como é que eles vão usar? O que eles vão usar para aconselhar? As terapias. As linhas que você tem aí criados por homens apóstatas. E quando você estuda a história destes homens, você vê que muitos deles, eles têm até ódio da religião. Freud, por exemplo, ele abre a sua clínica num dia de Páscoa. Freud vai dizer que o terapeuta, ele é um sacerdote secular. Freud era filho de judeu. Então é muito complicado, porque isso começa a entrar na igreja, a igreja está lutando aqui e esqueceu dessa área. Então é irônico, porque hoje quando você fala assim, não, a Bíblia é suficiente, e o pessoal fala assim, não, que negócio é esse, que pensamento obtuso esse aí? Mas é o pensamento que a igreja sempre teve. Sempre esboçou. E infelizmente, em certo momento da história, isso ficou perdido. Riff Lambert, em seu livro, diz assim, em meados do século XX, os esforços dos cristãos para ajudar pessoas com seus problemas tornaram-se basicamente uma conversa sobre a quantidade e o tipo de psicologia secular que deveriam ser adicionadas às inadequações das Escrituras, a fim de oferecer ajuda de verdade. Imagine. Qual é a ideia? Olha, a Bíblia é boa para o domingo, para adorar a Deus, mas para tratar de problemas sérios, você precisa de um profissional. Talvez você já tenha ouvido isso. Isso não é coisa para pastor, isso é coisa para um profissional. Eu estava um dia no meu gabinete e recebi uma ligação de uma moça falando isso. Ó, pastor, eu queria levar um folder aí para você
distribuir e encaminhar as pessoas aqui. Eu sou psicóloga e eu sou presbiteriana e eu atendo na igreja tal. E eu falei, olha, eu não costumo indicar não para fazer terapia. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu aconselho. A pergunta que veio do lado de lá, o senhor é psicólogo? Percebeu a lente, o pressuposto? Se você não é psicólogo, você não tem condição de fazer o que você está fazendo. Eu falei, não, eu sou pastor somente. Mas por quê? Eu falei, olha, se você vier aqui, eu converso com você. Ela foi, sentou. Sentou lá na sala. E ela falou assim, olha, pastor, eu sou de uma linha mais humanista, mais tranquila, que não choca com a palavra de Deus. Eu falei, você é rogeriana? Ela falou, eu sou. Eu falei, então tá bom. Você estudou Carl Rogers? Eu não. Eu falei, eu sou bicão. Eu só dou minhas pernadas aí. Mas você foi na faculdade e estudou Carl Rogers. Então, se eu falar besteira, você me corrija. Falou, tá bom. Falei, Carl Rogers entende, ou entendia, que o homem tem todo o potencial nele mesmo para resolver os seus problemas. O terapeuta, ele funciona mais ou menos como uma parede. Sabe quando você joga a bola aqui na parede, a bola volta para você? Você vai no terapeuta e fala assim, doutor, estou com problema. Eu falo assim, você tem um problema. Então, minha mãe, ela tem feito assim. Pois é, a sua mãe tem feito assim. Aí vai chegar uma hora que o paciente, eureka, entendi, pronto. O terapeuta, ele serve apenas como essa parede aí para reverberar o que o camarada está falando. Essa linha, ok? Eu falei, é mais ou menos isso? Ela falou, é. Falei, você é presbiteriana? Sou. Falei, me fala o primeiro ponto do calvinismo. Ela falou, não sei. Falei, pois devia saber. Eu fui explicar para ela que era depravação total, como é que a queda afetou a mente humana, como é que o homem está incapaz de fazer qualquer coisa agradável a Deus e como a queda maculou tudo isso. E ela não sabia nada disso. Falei, como é que você consegue, então, agora, juntar o que este Carl Rogers falou com aquilo que a Escritura falou? Porque é oposição. Como ela não ia me responder, eu falei, deixa eu fazer um teste rápido agora com você. Entrou na sua sala alguém em crise, um rapaz que cresceu numa família tradicional e começou a ter alguns desejos homossexuais. Ele está em crise com isso. E chega lá para você e fala assim, olha, doutora, eu estou mal, estou ruim, eu preciso melhorar. Você diz para ele como que ele vai melhorar? Você sabe o problema, não sabe? Pecado. Qual é o diagnóstico aqui? Pecado. Qual é a cura? Arrependimento e fé. Você fala para ele, ela falou, eu não posso. Eu falei, eu sei que você não pode. Por que ela não pode? Porque ela está obrigada pelo Conselho de Psicologia a não falar sobre fé no gabinete, no consultório. Eu falei, o que você faz então? Ela falou, eu encaminho a outro profissional que não tem as minhas convicções. Você sabe o quão grave é isso? Eu falei, então você está me dizendo o seguinte, você está na sua sala, você tem água limpa, e está aqui bebendo, água limpa, pura. Entra alguém na sua sala morrendo de sede. Você esconde a água limpa e fala assim, tem um esgoto ali fora, talvez, se você tomar um pouco daquela água ali, dê uma aliviada. É isso que você faz? Aí ela baixou a cabeça, levantou e foi embora, nunca mais ouvi. Os pressupostos, eles são totalmente distintos, as lentes são distintas. E nós precisamos, como crentes, olhar para a Escritura a fim de aprender a ler o que esse pessoal diz pela lente da Escritura e não o oposto. Porque o que acontece geralmente é o oposto. A pessoa pega um monte de pressuposto aqui da psicologia, aí vem aqui e fala, olha aqui, Jonas. Jonas tinha baixa autoestima, ou Elias. Nós vamos ver Elias aqui. Elias está dizendo lá, olha, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, só está faltando autoestima. Tá nada, você vai ver que não está. Ou seja, você está lendo a Escritura com aquilo que esse monte de gente que não crê em Deus, e que está contra Deus, está dizendo, está falando. Essa é uma forma ruim de ler
as Escrituras. Então, por que aconteceu isso? Os cristãos pararam de crer na autoridade da Escritura. E assim eles propuseram integrar a psicologia secular com a palavra de Deus. Quando você integra alguma coisa, o pressuposto por trás é: eu vou pegar o que tem de bom na Bíblia, eu vou pegar o que tem de bom na psicologia, vou juntar e vou fazer um sistema muito melhor do que a Bíblia e do que a psicologia. Como é que você cria algo melhor do que a Bíblia? Algo melhor do que aquilo que é a palavra do maravilhoso conselheiro. E para dizer isso, você tem que dizer que a Bíblia tem inadequações, que é o que esse monte de gente fala aí. A Bíblia fala algumas coisas da cultura, tem que ser deixada de lado, ela tem que ser reescrita. Não tem um camarada aqui de São Paulo falando isso aí? Por quê? Porque é outra cultura, eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. Então, eles propõem esse tipo de integração, o que há de útil na Escritura, o que há de útil nas psicologias. Como os pressupostos da Escritura são totalmente distintos dos pressupostos das psicologias, e lembra que eu estou falando das psicologias, porque você não tem uma unidade. Se você pegar 4 aqui, os 4 troncos lá de trás, você pegar Freud, Adler, Skinner e Maslow, você vai ter 4 divergentes aqui. Pegue seu filho e leve a um profissional de cada linha. E você vai ver 4 diagnósticos diferentes sobre por que seu filho age do jeito que ele está agindo. Nenhum deles vai falar que é pecado. Mas você vai sair com 4 rótulos distintos aí para o seu filho, certo? A despeito disso, um dos proponentes dessa visão vai dizer o seguinte, agora eu vou ler o livro dele, de um camarada chamado Gary Collins. Gary Collins diz assim: muitos líderes da igreja têm buscado subsídios na psicologia e em outras áreas relacionadas à saúde mental para exercer a atividade de aconselhamento de modo mais eficaz. O que ele já está dizendo aqui? Quem aconselha só com a Bíblia não vai ter um aconselhamento eficaz. Ao longo desse livro, do livro dele, você encontrará muitas referências à Bíblia. A palavra de Deus é um bálsamo de cura para os distúrbios mentais e emocionais. Ela continua falando às pessoas nos dias de hoje, e sua relevância para o trabalho do conselheiro e para as vidas daqueles a quem ele auxilia é profunda e duradoura. Mas a Bíblia não afirma em lugar algum que é um manual de aconselhamento. Ela trata de questões como solidão, desânimo, problemas conjugais, tristeza, relacionamento entre pais e filhos, ira, medo e várias outras situações que surgem no aconselhamento. Porém, jamais se propôs a ser a única revelação de Deus sobre como ajudar as pessoas. Sabe de onde que ele pega isso aqui? Quando nós falamos em revelação de Deus, nós falamos da revelação. Quais são os modos de revelação aí, vocês alunos do Agil aí? Revelação geral, revelação específica. Então Deus se revela para todo mundo. O céu, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, o sol todo dia nasce e vai se pôr lá do outro lado, todo mundo vê, os homens são por isso. Mas eles não, essa revelação é limitada, certo? Porque ela diz ao homem que Deus existe, entretanto, não fala ao homem quem é esse Deus. É por isso que o índio adora Tupã, Jaci. Mas ele sabe que existe alguma coisa acima dele. Então, Deus está se revelando, os atributos invisíveis de Deus, lá de Romanos, que Paulo fala, mas é uma revelação limitada. Você não sabe quem é Cristo, quem é o Salvador. Ninguém vai ser salvo com a revelação natural ou geral. É por isso que nós temos revelação especial. Deus decidiu se revelar, falar ao homem e fazer registrar na palavra. É por aqui que nós conhecemos a Deus. É por aqui que nós sabemos quem nós somos. O homem não toma conhecimento de que ele é pecador olhando para o sol. Talvez ele tome conhecimento de quão pequeno ele é. Quando ele olha para o universo, ele fala, nós somos um pozinho. Mas pecadores? Não.
que mostra que ele é pecador é a lei do Senhor. Quando ele é confrontado e diz, não tem jeito, eu não consigo chegar nesse padrão. Então a revelação natural não se propõe a isso. Só que esse pessoal aqui diz o seguinte, há muita verdade na revelação natural, e os homens observando as pessoas chegam a conclusões verdadeiras. E aí você chega num ponto importante aqui. Como é que você conhece a verdade? Como é que você sabe que alguma coisa é verdadeira? Está aqui, certo? Como é que eu sei que algo que Freud disse é verdade? Está aqui. Talvez Freud tenha percebido antes de mim que sou crente. Para vergonha minha. Mas é uma verdade bíblica. Não é isso que Calvino dizia? A verdade é a verdade de Deus. Então, quando você tem um teórico desse falando verdades, ou como eles dizem, momentos de verdade, você tem a verdade de Deus ali. Mas o sistema não é de Deus. Porque quando você pega um sistema fechado e tira, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, o resto é mentira, eu não tenho mais o sistema. Eu tenho a Bíblia. Então, como é que é Freud? Não é mais Freud. Não é mais Adler. É o que a Bíblia diz e que eles perceberam. Alguns chamam de graça comum, outros vão chamar de outros nomes, eu nem vou entrar nisso aqui agora, mas os homens conseguem perceber isso. Agora, e quando os homens descobrem uma coisa que Deus não revelou aqui sobre o homem? Como é que eu sei que isso é verdade? Quem vai aferir que isso é verdade? Olha, isso é uma verdade dita pela ciência. Quem disse? Não tem na Bíblia? Eu. Então, quem é o padrão de verdade? Isso é complicado. Muito sério. Mas é o que ele está propondo aqui. Quando ele diz que a Bíblia não se propõe a ser a única revelação de Deus sobre como ajudar as pessoas. Entretanto, a Bíblia fala isso sim. Porque quando você tem no Salmo 19 toda a descrição da revelação geral, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não é o sol que restaura a alma, não é o mar que restaura a alma, não é olhar e contemplar as estrelas, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se Gary Collins estivesse certo aqui, seria preciso considerar algumas questões importantes. Jay Adams fez isso, interessante, 2 anos antes de Gary Collins lançar o livro dele. Eu acho que Jay Adams era um visionário, assim, nisso aí. Porque Jay Adams pergunta assim no livro dele, onde estavam os cristãos antes de Freud? Em cima de alguma árvore, alienaram-se de todo o conhecimento crucial acerca do relacionamento do homem com Deus e com o próximo. O aconselhamento feito pela igreja seria uma atividade primitiva, inútil, jurássica, que deveria desaparecer por completo diante de recursos modernos? Ou cristãos estiveram em silêncio em face de um viver danoso antes do advento da psicoterapia? Teria Deus nos privado da verdade necessária a uma vida saudável até a presente era? Ou dar-se-ia o caso de que homens como o apóstolo Paulo, Santo Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino, Charles Spurgeon e muitos outros teriam algo de realmente proveitoso a dizer aos convertidos de fiéis de suas congregações a respeito de como deveriam viver num mundo permeado pelo pecado? Teriam estes homens algo a dizer sobre os problemas da vida e sobre como fazer para resolvê-los? A resposta não seria óbvia. Coloquemos a pergunta de outra forma, o que seria ainda mais difícil de considerar. Como Jesus tornou-se o perfeito conselheiro, como descrevem as Escrituras, sem os insights da psicologia e psiquiatria clínicas, dos quais afirmam os descrentes e muitos crentes que o seguem, que são essenciais ao aconselhamento eficaz? E as perguntas são instigantes. Se tudo isso é verdade, Deus deixou a igreja em falta durante todo esse tempo? Até a vinda de Freud e os seus outros
companheiros e outros nem tão companheiros assim. Só que os crentes às vezes não percebem e não leem essas coisas. Eles ouvem, tem um desenho, eu gosto de desenho animado, né? Eu assisto com os meninos direto lá em casa. Tem um que é, cada um na sua casa, voltando para sua casa, sei lá, um alien que fala tudo errado. E tem um momento do desenho que acontece um problema lá, que um e-mail é disparado sem querer, todo mundo é convidado para uma festa, e alguém fala assim, eu vi na internet. Aí ele fala assim, a internet não mente. Eu falei assim, ó, é isso aí. E os crentes acham isso, certo? Olha, eu vi no Instagram, eu vi um influencer falando isso, eu vi o outro falando aquilo, você nem foi lá perguntar para o seu pastor, para os seus presbíteros. Você julgou aquilo como verdade. E às vezes muito do que você ouve contrário no domingo. Mas você assume como verdade, porque algumas autoridades estão aí falando. Talvez alguém esteja com uma pulga aí atrás da orelha, dizendo assim, tem nada de útil então, pastor, nisso aí? E aí eu fecho com John MacArthur, que fala o seguinte, útil talvez, necessário não. Se são necessários, estão na Escritura. De outro modo, Deus nos haveria deixado em falta do que precisamos, e isso seria inimaginável. A sabedoria humana ocasionalmente coincide com a verdade. Até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Mas isso é um desempenho pobre se comparado às Escrituras, que é verdadeira em todas as suas declarações e suficiente para a vida e crescimento da igreja. E aqui só um testemunho pessoal. Quando eu fui ao JMC, em 99, eu fui ao JMC com um plano na minha cabeça. Eu vou terminar o seminário e vou me matricular no curso de psicologia, porque se eu vou ser pastor, eu preciso conhecer as pessoas. Como é que eu vou lidar com gente se eu não fizer um curso de psicologia? Essa era a minha cabeça, em 98. Em 99 eu fui para o seminário e, louvado seja o Senhor, reverendo Hermsten nos apresenta esse livro de John MacArthur logo no primeiro semestre, sabendo que a gente ia ter outras aulas do seminário. Quando eu bati os olhos nesse capítulo, que tem essa frase aqui, eu fiquei pensativo, falei, é verdade. O que esse camarada está falando aqui, eu nem conheci John MacArthur, 99. Fui conhecer com esse livro. O que ele está falando é verdade. E é algo que eu preciso considerar. Larguei de lado. As Escrituras são muito mais ricas do que isso. Como diz o reverendo Vadislau, aonde o pecado está indo de estilingue e a Escritura está tirando de bazuca. E é isso mesmo. E nós precisamos, como crentes, saber dessa riqueza que nós temos. Só para deixar claro, quando eu falo esse tipo de coisa, não é uma crítica que vem só de crente fundamentalista. O meu ateu favorito, chamado Theodore Dalrymple, que é um psiquiatra, na verdade, Theodore Dalrymple é um pseudônimo, o nome dele é Anthony Daniels. Ele tem vários livros aí pela editora Realizações. Um deles se chama Evasivas Admiráveis. O subtítulo dele é Como a Psicologia Subverte a Moralidade. Psiquiatra ateu. Certo? Uma das coisas que ele diz em Evasivas Admiráveis é o seguinte: a história da psicologia remete ao mito de Sísifo. Punido pela sua malícia, Sísifo foi obrigado a empurrar uma pedra até o cume da montanha. E toda vez que quase alcançava o topo, ela rolava de volta montanha abaixo. A psicologia repetidamente anuncia grandes avanços na compreensão humana, mas o anúncio se revela prematuro e outra escola imediatamente se apresenta com o que pode ser chamado de ruptura autopromocional. Não é crente, é um ateu. Mas ele está com uma visão diferente do que muitos têm aí da psicologia popular, certo? E é por isso que você precisa ter esse olhar criterioso para aquilo que é apresentado a você. Deixa eu apresentar você a um outro camarada. Esse aqui eu não sei se é ateu,
mas ele também é psiquiatra, e ele é não sei quantos aqui já ouviram falar no DSM. Levanta a mão aí, só para eu ter uma ideia. DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais. Ele é produzido pela Associação de Psiquiatria Americana. O DSM já está na sua 5ª edição, acho que é o 5B, já teve revisão do 5. Na sua 5ª edição. Lá no começo, o DSM tinha umas 70, eu acho, doenças mentais catalogadas. Hoje, uma infinidade, cada uma com o seu critério. Uma vez eu fui pregar em Salvador, e eu estava com o DSM, e falei, vou ler o DSM. E eu saí de Vitória bonzinho. Eu cheguei em Salvador, tinha uns 5 transtornos mental diagnosticados. Falei, rapaz, eu tenho isso aqui tudo aqui. Porque não tem teste, de fato, não tem teste. Não tem exame de sangue, não tem exame de nada. Tem descrição. Como é que você se sente? Eu me sinto assim, assim, assim. Ele olha lá, assim, assim, assim. É depressão, é ansiedade, é TOD, transtorno positivo desafiador. O nome é bonito, né? TOD. Falta de surra, pronto. TOD. Eu tinha um monte daqueles lá. Então, o DSM é promovido por psiquiatras. Como que eles fazem? Eles reúnem na associação e votam. Isso é doença ou não é? É votação. Alguém propõe lá que é. Curiosamente, junto com uma nova doença, adivinha o que aparece? Uma nova droga. E se você olhar, você vai ver que os pesquisadores, todos eles, patrocinados pela empresa de remédio. Tem um livrinho muito sugestivo, o título dele, que é Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Supimpa. Muito bom o livro. Tem no Kindle aí, se você quiser dar uma olhada. Então, esse pessoal se reúne para fazer o DSM. Um dos coordenadores do DSM-4, quando foram fazer o DSM-5, começou a olhar algumas coisas e fazer críticas a algumas pseudodoenças que estariam entrando no manual. E começou a conversar com os amigos deles, psiquiatras. Ninguém deu ouvido a ele, e ele escreveu um livro. O livro chama Voltando ao Normal, que é o que eu vou citar aqui agora. Então, isso aqui são palavras de um psiquiatra, e não somente um psiquiatra. Ele é o coordenador do DSM-4. Ok? Tem uma parte do capítulo aqui que ele diz, também não é fácil definir o anormal. Porque o que a terapia vai trabalhar? Com o que é normal e o que é anormal. Veja que isso é tudo por observação. Se você estivesse observando a sociedade onde vivia Ló, quem seria o anormal? Ló. Se você avaliar todas as pessoas que estão em torno do Senhor Jesus Cristo, quem é o anormal? O único homem normal que pisou nessa terra, depois de Adão. Você tem 2 homens normais que pisaram nessa terra, que não foram afetados pelo pecado. Adão, que depois descambou, e Cristo, que é sem pecado. O resto é todo mundo afetado pelo pecado. Aí você ouve assim, família disfuncional, todo mundo é disfuncional. Todo mundo está debaixo do pecado, certo? Então, como é que você define normalidade? A sociedade, o que a sociedade diz. Por isso que ele está discutindo isso aqui. Então, ele fala o seguinte, as definições de transtorno mental costumam requerer a presença de desconforto, desabilidade, disfunção, descontrole ou desvantagem. Se você acompanha aí esse movimento woke, você vai ver que tem muito disso aqui. A gente estava brincando com o negócio da medalhinha, certo? Tem muito disso aqui. Você levou um tipo de desvantagem, ficou desconfortável, e aquilo levou você a ficar triste, isso é transtorno, é algum tipo de transtorno que está acontecendo aí. Então, eles vão avaliar dessa forma. Então, ele diz assim, analisei dezenas de definições de transtorno mental, e eu mesmo escrevi uma no DSM-4, e não achei nenhuma delas minimamente útil, tanto para determinar que situações devem ou não ser consideradas transtornos, quanto para decidir quem está ou não doente. E esse camarada, ele não mexe só com
psicologia. Não é só falar, esse aqui receita remédio. E ele vai dizer que muito do que acontece nos Estados Unidos, que é a cultura dele, é hiperdiagnóstico. Tem um monte de gente tomando remédio que não deveria estar tomando remédio. Eu mesmo fui ao meu médico, e o meu médico me perguntou assim, pastor, você está se sentindo triste? Camarada que cuida da minha diabetes, rapaz, perguntou se eu estou triste. Falei, doutor, não. Falei, cansado. Falei, desde que eu nasci. Se eu encostar aqui, eu estou dormindo, eu falei para ele. Falei, mas por quê? Ele falou, não, estou vendo seu exame aqui de tireoide e está esquisito. Eu falei, mas os níveis não estão dentro do normal? Ele falou, tá, mas para a sua idade está estranho. Faz lá um ultrassom. Fui fazer o ultrassom, tireoidite de Hashimoto. O que acontece? Eu preciso tomar todo dia agora hormônio sintético, que a tireoide não está produzindo. Se eu não descobrisse, ou se ele não descobrisse isso, o que ia acontecer? Eu ia começar a entrar em tristeza. Se eu procurasse um psiquiatra, o que ele ia fazer comigo? Remédio psiquiátrico. Você tem depressão. Mas é só tomar o hormônio da tireoide. Acabou a depressão. Vários outros. E é por isso que é importante você ir ao médico, fazer exames, porque aqui não tem exame. Não há exames que demonstram a quantidade de serotonina que você tem. Não existe. Eu estava falando isso uma vez e uma médica, e é ruim, né, porque eu não sou médico, eu sou pastor. Uma médica falou assim, não, pastor, dá para medir sim. E como é que você fala para um médico que ele está errado? Só que não era a área dela, né? Eu falei assim, olha só, não dá. Ela falou, não, dá para medir a quantidade de lítio. Eu falei, lítio dá. Lítio dá. Porque, quem aqui já tomou lítio? Não? Então, se todo mundo fizer o exame aqui, tem 0 lítio no seu organismo. Sem fazer exame, eu sei. Porque não tem mesmo. Agora, se você tomar lítio, o médico pede o exame, aí ele vê a quantidade de lítio que tem no organismo, para modular lá se ele vai aumentar a dose ou diminuir a dose. É o único caso que você tem como medir. De outra forma, só se a pessoa estiver morta. Então, como é que você vai diagnosticar? Esse camarada está falando isso. Olha, as definições não ajudam a saber quem está ou não doente. Os psiquiatras decidem. Eu vi uma entrevista de e a pessoa falando, como é que o senhor decide se alguém é esquizofrênico ou bipolar? Ele falou assim, eu converso com a pessoa e decido. Fizeram uma câmera escondida, pegaram o indivíduo, foi a 5 clínicas diferentes, contou a mesma história, saiu com 5 diagnósticos diferentes e 5 remédios diferentes. Se eu pegar meu exame de sangue e for a 20 endocrinologistas, eu vou sair de lá com glifagem, de todos eles. Por quê? Porque eles estão vendo qual é o problema. Se você pegar a sua endoscopia e levar para o gastro, ele vai falar, não, você tem que tomar omeprazol. Ou pantoprazol, qualquer zol da vida aí. Porque ele está vendo, mas eles não estão vendo. Eles estão ouvindo o que você está dizendo, como você está se sentindo, por isso a questão do tem que ter o desconforto, tem que ter essas coisas, remédio. A medicação funciona? Lógico que funciona. O nosso corpo, ele reage à química. É por isso que você tem drogas ilícitas, porque essas aqui também são drogas, certo? O camarada chega em casa estressado, depois desse trânsito maluco de São Paulo aqui. Ficar 2 horas lá, tenso, chegou tudo duro aqui em casa. Sentou no sofá, tomou uma taça de vinho e relaxou. Ele já saiu do estado que ele estava lá no trânsito para cá, já está relaxado. Ele estava doente? Não. O vinho é remédio? O vinho mexe com a química do corpo, não tem jeito. Então, remédios fazem isso? Fazem. É pecado tomar remédio? Claro que não. Eu seria doido de falar que porque eu não sou médico. Agora, que há muita gente tomando remédio sem necessidade, Eu conheci uma psiquiatra recentemente, conversando com ela sobre isso, ela falou, pastor, 90% dos meus clientes, pacientes, não deveriam estar tomando remédio. Isso é um fato.
E tem um monte de psiquiatra não crente falando sobre isso aí na rede social. Você procurar, você vai ver. Ele fala um pouco mais. A compulsão alimentar, de novo, não crente. A compulsão alimentar já foi considerada um pecado. Deve agora ser um distúrbio psiquiátrico? Os lapsos de memória da velhice são uma doença ou somente idade avançada? Fazer sexo com um adolescente é apenas um crime ou também sinal de loucura? Além disso, ao avaliarmos uma pessoa, carecemos de uma definição geral de transtorno mental para nos ajudar a decidir se ela é normal ou uma paciente louca ou má. Os transtornos mentais incluídos no DSM-5 não ganharam seu status oficial mediante um processo racional de eliminação. Quem está falando, de novo, o coordenador do DSM. Não é surpresa que os transtornos do manual sejam uma espécie de balaio de gatos, não sendo internamente coerentes ou mutuamente exclusivos. Às vezes brinco que a única maneira de definir transtorno mental é aquilo que os clínicos tratam, os pesquisadores pesquisam, os educadores ensinam e as companhias de seguro pagam. Gostou da definição? Não tem nada aqui. E eu estou lendo estas aqui para que você fique ciente de que quando cristãos dizem que a Escritura é suficiente para tratar o coração, eles não estão sozinhos quando eles fazem críticas a outras abordagens. Há não crentes fazendo essas mesmas críticas. O problema é que elas não chegam muitas vezes para a população geral. O que chega? O que chega é o que chega na escola do seu filho. Como que o mundo, o universo foi criado? Big Bang. Como que surgiu? Big Bang. E evolução. Dentro da academia há questionamento sobre isso? Vários. Chega na escola? Não chega. E aí nós compramos isso como verdade. É por isso que você precisa considerar isso com uma cosmovisão cristã, pensando naquela grade lá de criação, queda, redenção. Como foi criado, o que a queda fez com o que foi criado e como que Deus propõe a redenção. Eu quero só definir, por final aqui, para você, aconselhamento bíblico, para você ficar com essa definição. A nossa convicção aqui, a minha convicção, é que para haver aconselhamento bíblico, é necessário saber a respeito daquilo que a Escritura fala acerca do homem, quem ele é, o que está errado com ele e como consertar. O livro-texto é a Escritura, a palavra de Deus. A nossa confissão de Westminster vai falar o seguinte: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. Uma definição aqui de aconselhamento bíblico. Eu vou dar duas de dois escritores e depois vou propor uma terceira. Aconselhamento não bíblico, aconselhamento é uma conversa em que uma das partes com questões, problemas e dificuldades procura auxílio de alguém que acredita ter resposta, solução e ajuda. Não é isso? Simplesmente falando, eu tenho problema, procuro o pastor Ageu, porque eu acho que ele tem resposta para isso. Em poucas palavras, outra definição: o aconselhamento bíblico consiste em ministrar as Escrituras àqueles que enfrentam problemas ou que desejam a sabedoria e a orientação de Deus. Então, eu juntei as duas definições aqui para mim. E eu vou propor o seguinte. Opa, deixa eu voltar aqui. Aconselhamento bíblico é uma conversa entre alguém com questões, problemas e dificuldades, com alguém que acredita ter respostas, soluções e ajudas bíblicas, na dependência do Espírito Santo que ilumina aqueles que são de Cristo, a fim de compreenderem as verdades da santa e bendita palavra de Deus, suficiente para a vida e
para a piedade. Eu termino aqui citando John Babler, que diz o seguinte: a igreja e seu ministério de cuidado das almas devem ser fiéis à mensagem de Cristo. O aconselhamento não é a solução final para aqueles que estão sofrendo. Jesus é a solução. Alguma questão? Eu ia falar mais algumas coisas aqui, mas eu já avancei um bocado. Mas falem. E veja, querendo ou não querendo, você fica numa posição mais confortável. O que é mais fácil para o pai ouvir? O seu filho é pecador, você está sendo negligente, você não está discipulando o seu filho, ou, olha, o seu filho tem um transtorno, ele tem TOD. Acabou. Eu não sou um pai negligente. Acabou. Se ele tem TOD, o problema não é meu. Eu não tenho envolvimento com isso. E você sabe o que é interessante? Tem uma onda agora de diagnóstico de TDAH. Todo mundo tem TDAH agora. Se eu fizer hoje o exame, eu tenho, com certeza. Esse menino ali também, que é meu filho. Nós dois juntos. Nós temos. Um amigo meu, já tem o mesmo tempo de ministério pastoral que eu, o filho dele foi diagnosticado com TDAH. Aí a psicóloga falou assim: você não quer fazer o teste também, não? Eu falei: faço. Ele também tem TDAH. Falou: agora eu estou entendendo. Não, e veja só olha só, o camarada que está a vida toda fazendo algumas coisas ou não focando em algumas coisas, desistiu de algumas coisas. Por quê? Por que você faz algumas coisas e desiste de outras coisas? Porque você quer e porque você não quer. Você já viu um menino desistir de videogame? Os normais. Ó, a relação aí. Ele está lá, ó. Não desiste. Agora, você já viu o menino desistir de matemática? Aí o camarada começou a focar na matemática aqui, certo? Matemática. Aí, nada, vou fazer isso não, tem coisa melhor fazer, videogame. Beleza? Aí ficou reprovado em matemática, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tal. Aí que chegou lá com 40 anos, o bicho, ó, você tem TDAH. Rapaz, agora eu entendi porque que eu não gostava de matemática e gostava só de videogame. Para, né? Mas não é boa desculpa? É lógico que é. Eu quero essa desculpa aí para mim. Porque você desculpa toda a sua negligência. E isso é tão sério que você tem um monte de gente agora, de novo, não crente, fazendo piada com isso, com essa quantidade de diagnóstico. Esse dia eu vi um desses malucos aí do Instagram falando isso. Como é? Eu não tenho TDAH? Então agora eu vou ter que assumir que eu cheguei atrasado porque eu quis, e começou a falar: acabou, desculpa. Agora, existem pessoas com questões sérias e problemas sérios que foram rotuladas com esse nome? Existem. Os problemas existem, porque debaixo do sol nós estamos sujeitos a problemas. O problema é que eles colocam um rótulo. E esse rótulo agora manda na sua vida. Eu sou assim. Não. Vou dar depois você corta essa parte aqui, tá bom? Essa aqui, daqui para frente. Parei de gravar. Vocês já viram um vídeo muito engraçado do pastor pregando, né? Tá lá. Eu vou falar, não, corta. Esse negócio de YouTube agora está muito difícil, ele falou, não posso falar mais nada. Quando eu cheguei no JMC, eu fiz teste psicológico, tem que fazer. E aí tem aquelas imagens lá que eu dizia que eu vi um monte de coisa que eu não vi, mas tem que ter alguma coisa. Se está me mostrando é porque tem que ter. Tem uma borboleta, tem, sei lá o que tem, mas tem. Botei um monte de bicho lá que eu inventei que tinha. Daqui a pouco, teve outro teste. Aí, no dia que eu fui receber o diagnóstico, todos os alunos iam, eu entrei na sala, fez um gráfico, aquele gráfico que eu não lembro o nome, que é assim, ó, que com curva, que tem um traço no meio. Como é o nome desse gráfico? Hã?
Eu acho que é o nome do gráfico. Aí ele botou assim, ó, 100 no meio. Ó, Milton, 100 é o QI normal, 100, normal. 90, não é que a pessoa seja burra, não. O que eu eu falei, rapaz, eu sou burro. Na hora, não é que aquela pessoa seja burra, só vai ter um pouquinho mais de dificuldade aqui no JMC. 80, eu falei, cara, eu sou muito burro. Muito burro, muito burro. 80, eu acho que a pessoa não vai conseguir ficar aqui no JMC, não. Aí falou assim, 110, a pessoa já tem mais facilidade, tal. 120, você tem 124, meu amigo. Eu falei, eu sou o cara aqui desse seminário aqui agora. Quase que eu fui embora do JMC, nem preciso desse negócio aqui. Quase que eu botei uma placa assim, ó, 124. Saí. Aí saí da sala, um outro indivíduo da minha sala, cara triste, abatido ele estava, e ele falou assim, ô Milton, quanto que deu o seu teste? E eu doido para falar, né, que eu queria estar com a placa aqui, mas aí eu dei uma de humilde e falei assim, não, cara, não importa não, deixa para lá. Aí eu nem perguntei, ele falou assim, o meu deu menos de 100, cara. Aí eu pensei que o quê? Burro, né, cara? É burro. Eu falei, não, cara, fica assim não, tá por fora aqui, mas aqui dentro. Aí, João Alves, prova de grego, primeira prova de grego, Milton, 9,7. Falei, qual a novidade, né? 124 aqui, cara. O burro, 10. Eu falei, uai. Espera aí, que tá errado esse negócio aqui. Minha segunda prova de grego, 8,7, eu lembro as nós até hoje. E o burro tirou 10 de novo. E minha terceira prova deu 7,3 ou 4 e o burro tirou 10 de novo. Eu falei, uai, não entendi essa aí agora. Você entendeu? O besta aqui falou, cara, treinar para quê? Lembra do Romário? Treinar o quê? Coisa nenhuma. O outro falou, não, eu tenho que estudar, cara. Eu não dou conta. Eu não dou conta, não dou conta, não dou conta. Está lá o resultado. Lembra do título? Como a psicologia subverte a moralidade? É interessante esse título. O que você faz com o diagnóstico? Você tem duas reações. Você pode ter a do meu amigo, que falou, cara, eu tenho que estudar muito, porque eu sou burro. Você pode ter a reação de um que fala assim, eu vou desistir. Eu vou desistir. Teve um indivíduo que foi aconselhado a desistir do JMC. E hoje ele é pós-doutor. O que você faz com aquilo que vão dizer para você? O que a Bíblia diz para você sobre as suas responsabilidades? É claro que não é mágica, você não vai ser um cara fenomenal porque você está lendo a Bíblia. Mas você vai ter consciência da sua capacidade. Se a sua capacidade é 8, você vai tirar 8. Se a sua capacidade é 7, você vai tirar 7. Se a sua capacidade é 10, você vai tirar 10. Você não vai fazer menos do que você deveria fazer com a sua capacidade, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você glorifica a Deus com aquilo que Ele deu para você. Você não consegue fazer mais do que Deus te deu, mas Ele requer que você dê a Ele aquilo que Ele te deu capaz. Lembra da parábola lá dos talentos? Olha, segundo a sua capacidade, 5, 3 e 1. Ele olhou e falou assim, esse camarada não tem condição de negociar com mais de um, eu vou dar só um para ele. Não cobrou mais do que devia. E o que ele fez? Eu tenho TDAH. E pronto, botou lá. Não, ele falou, não, fiquei com medo de perder aqui. Servo mau e negligente. Essa foi a qualificação. Ou seja, nós somos responsáveis, Deus nos deu responsabilidades. E os rótulos, eles tiram isso. Daí fica ser muito mais fácil, né? Ah, não, é transtorno, está de boa aqui. Não, eu tenho que lidar com as questões do meu coração. Por que está abatida a minha alma? Ó a pergunta do salmista. Se fosse hoje, a resposta podia ser mais fácil, né? Mas a gente vai ver um pouco mais disso aí a partir da noite. Eu brinco que se Davi escrevesse o Salmo hoje, talvez ele dissesse, enquanto não tomei Rivotril, envelheceram os meus ossos.
Porque eu ouvi um pastor aqui de São Paulo falando que Davi estava deprimido. Pô, Davi falou que estava em pecado. E o pastor falou que ele estava deprimido. Tá bom, ele estava deprimido, mas a depressão dele não era por remédio, não. Era pecado. Não estou duvidando que alguém chegue nesse estado. Estou duvidando que seja doença. Né? Mas vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome. Iremos tratar daqui por diante, ó Deus, da Tua palavra como sendo suficiente para a nossa vida e para a nossa piedade. Que o Senhor nos dê discernimento bíblico, a fim de julgar aquilo que nós ouvimos, que vem de fora da Tua palavra. Que o Senhor dê discernimento aos meus irmãos, para que eles ouçam e discernam também aquilo que será ouvido da minha parte. Que eles confiram com as Escrituras, para ver se as coisas são de fato assim. E sendo assim, ó Deus, que cada um de nós venha colocar em prática na vida, para a glória do Teu nome. Sabemos que contamos com Cristo Jesus, o maravilhoso conselheiro, aquele que começou a boa obra em nós e que promete completá-la até o dia de Cristo Jesus. E em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.